Curiosidades que você ia preferir não saber. Há mariposas vampiras. Essa lista, em suma, te fará ver alguns bichinhos de outra forma. Algumas mariposas, por exemplo, se alimentam de sangue. As mariposas vampiras têm como alvos os mamíferos, e nós somos mamíferos. Em conclusão, elas podem ficar quase 1 hora sugando seu sangue se não for espantada. Centenas de cadáveres ficam a céu aberto no Everest. O Monte Everest, em síntese, é um dos lugares mais perigosos do mundo. Sendo assim, as pessoas que morrem nas partes mais altas não podem ter os corpos resgatados. Portanto, os corpos ficam lá, em um cemitério com tumbas abertas. Estima-se que haja mais de 200 cadáveres que são usados como marcadores para novos aventureiros. Enfim, os restos mortais são usados como pontos de referência. Ou seja, para chegar ao topo, temos que passar por alguns deles. As avalanches são as causas de morte mais comuns na montanha. Algumas borboletas podem colocar ovos dentro de você. Alguns tipos de borboletas, em suma, podem colocar ovos sob a pele de pessoas e outros animais. É uma situação que, sem dúvida, pode causar pesadelos. As larvas se prendem com espinhos, para não serem retiradas. É possível ver os bichinhos se movendo debaixo da pele. Vespas gigantes terríveis. As vespas gigantes da Ásia, em resumo, podem deixar buracos gigantes na pele. O veneno é tão forte que pode matar. Enfim, esse é um inseto que pode gerar feridas horríveis e já matou várias pessoas. E mais uma dessas curiosidades aterrorizantes, é que elas são atraídas pelo suor humano. Morte oculta e relativamente comum. Uma em cada 50 pessoas nos Estados Unidos da América, por exemplo, tem um aneurisma cerebral que não se rompeu. Ou seja, grande quantidade de pessoas simplesmente nem sabem que estão brincando com a morte. Em suma, estamos falando de 6,5 milhões de pessoas, e só naquele país. Beijos são tecnicamente perigosos. Sem dúvida, essa é uma curiosidade bastante nojenta. Mas ela não vai mudar a vida de muitas pessoas. Estima-se que mais 80 milhões de bactérias podem passar de uma pessoa a outra durante um beijo. A grande maioria, claro, é inofensiva. Pessoas que estão em relacionamentos longos, por exemplo, têm os mesmos tipos de microbiotas bucais. Baratas que comem carne humana. Já foram registrados diversos tipos de baratas que, em suma, comem partes de pessoas. Elas podem mordiscar cílios, unhas ou ir diretamente para a carne de mãos e pés. Baratas americanas e alemãs, por exemplo, costumam morder mais humanos do que quaisquer outros animais. Se você morrer em casa, seu gato vai tentar te comer. Apesar de ser um bichinho doméstico que está há milhares de anos ao lado das pessoas, os gatos ainda são muito selvagens. Enquanto você estiver respirando, certamente, ela não fará nada além de te morder. Mas, se você for dessa para melhor perto dele, e ninguém fizer nada, as coisas mudam. Erro médico é uma causa de morte comum. Há mais de 250 mil mortes anuais causadas por erros médicos. Em suma, isso faz com que mais de 684 pessoas morram todos os dias por essas causas. Você tem mais chances de morrer no dia do seu aniversário. As chances que temos de morrer no dia do nosso aniversário, em resumo, é de 6,7%. Sendo assim, as chances são muito mais altas do que em qualquer outro dia. Pinheiros podem crescer nos seus pulmões. Um homem de 28 anos foi até o hospital com problemas respiratórios. Os médicos, portanto, avaliaram e encontraram algo que acreditaram ser um tumor. Mas quando olharam mais de perto, verificaram que era um pequeno pinheiro. O cara inalou uma semente e a planta começou a crescer no pulmão dele. Sangue nos olhos. Os lagartos de chifre conseguem esguichar sangue pelos olhos de forma assustadora. É, enfim, uma mistura de sistemas de defesa e ataque. O resultado, sem dúvida, é bem estranho.
20% das crianças dizem que ouvem vozes. Você, certamente, já viu algum filme de terror que envolva alguma criança com um amigo imaginário sinistro. Esses dados mostram apenas os casos das crianças que relatam. Sendo assim, se contarmos as que não falam sobre isso, o número é maior. Você pode ser morto sem que ninguém seja preso, por isso 1 em cada 3 assassinos não são identificados nos Estados Unidos, por exemplo. Sendo assim, por lá, você pode ser morto e ficar por isso mesmo. Mais de 200 mil homicídios não foram solucionados desde 1960. Quantidade assustadora de assassinos à solta. Segundo especialistas, estima-se que haja mais de 2.000 assassinos em série soltos por aí. Dados do FBI, por exemplo, apontam que há mais de 27 mil homicídios que nem constam nos registros da agência. Você pode morrer do nada, mesmo sendo saudável. Estamos falando da síndrome da morte súbita. Em suma, uma pessoa saudável, sem nenhum motivo aparente, simplesmente morre. O coração para de bater, e é isso. A cada 20 mortes por problemas cardíacos, por exemplo, uma não tem causa detectada. Ameba comedor de cérebros. Em lagos e rios da região sul dos Estados Unidos da América, há um tipo de ameba que come cérebros. Ela entra pelo nariz das pessoas e, em síntese, destrói o cérebro da vítima. A TV te mata mais rápido. Enfim, pessoas que passam mais de 2 horas por dia na frente da TV reduzem a estimativa de vida em 1 ano e 4 meses. Isso é causado, em suma, pelo sedentarismo. Ou seja, a falta de movimentação, junto a costumes pouco saudáveis, está relacionada a isso.